Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Oni. Bom, essa moça conta que a família dela era poderosa no interior da Bahia. Seu bisavô não perdoava ninguém até encontrar algo com o qual ele não conseguiu lidar, até ficar extremamente doente. Será que isso é realidade ou será que é apenas ilusão? Ouça a história, tire suas próprias conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar o nosso trabalho clicando no like, né? Então, clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Olá, caminhante! Meu nome é Sofia. Meu bisavô já viveu coisas bem estranhas. Inclusive, quem me contou foi justamente meu pai. Ele disse que o avô dele, ou seja, o meu bisavô, faleceu de uma forma estranha e que a história que conta é muito intrigante. Chocou muito a todos que o conheciam, pois aconteceu em uma época ele dominava a cidade. Essa época era bem diferente, onde o silêncio era dono da noite. Isso, estou dizendo, foi uma pequena cidade da Bahia, onde ele tinha uma fazenda enorme e tinha suas criações e plantações. Eu não vou perder meu tempo descrevendo a fazenda, mesmo porque nessa época eles eram muito bem sucedidos e a fazenda tinha de tudo, tinha funcionários, animais, carros, tudo que um grande fazendeiro necessitava ter. Essa família era muito conhecida na região nessa época, especialmente o meu bisavô, que era conhecido por duas coisas, a sua simplicidade e sua simpatia. Ah, sim, tem uma terceira, também pelo seu cachorro. Pois é, ele tinha um cachorro, o Toco, que não saía do seu lado. Era um cachorro extremamente inteligente, dócil quando necessário, mas bruto se tentassem fazer alguma coisa contra o meu avô. Tanto que ele começou a não ir para a cidade com Toco, pois por causa de política meu avô andou criando algumas inimizades. Ah, sim, o Toco conhecia todos da fazenda e também todos da cidade. Portanto, quem era inimigo do meu avô, ele já sabia muito bem. Antes eu tenho que dizer que a cidade era uma cidade do interior mesmo, bem tranquila, ou seja, o povo evitava de sair após as 8 da noite. Sabe como é que é a cidade interior? Ainda mais nos anos 70, anos 60. 8 horas, todo mundo na cama. E é aí que entra o meu avô, que tinha uma coragem danada, pois ele andava no meio do mato, tranquilamente, a pé, mesmo na madrugada. Dizia inclusive que os arredores da fazenda ali eram tudo assombrado, coisa que ele dizia que matava no peito, pois nunca tinha visto nada. Essas histórias eram coisa de jovem que queria fazer besteira à noite. Mas olha só, não existe lugar maravilhoso, na verdade. E nem ninguém é perfeito. Pois é, minha família também não é. E nem meu bisavô. Como eu disse, por causa de política, meu bisavô arrumou algumas confusões. Porque na verdade, quando chegamos lá, quando a família chegou lá, ela já entrou competindo diretamente na produção de coisas e até mesmo na política. Sim, meu bisavô se meteu na política com uma outra família que já era antiga da região. Isso causou muito desconforto a eles, pois eles dominavam o local. Meu avô só entrou nessa história de política porque ele era brincalhão, gostava de mexer com todo mundo, tinha uma simpatia extrema. E sabe como é que é? Política de cidade pequena nessa época era assim mesmo, bastava você ser conhecido e pronto, você podia concorrer a alguma coisa. Ao menos foi o que todos da minha família explicaram. Agora pensem, quando a família chegou, nós causamos uma grande fissura na cidade, pois chegamos competindo, éramos outros criadores, conseguimos abaixar muitos preços, o que causou um incômodo tremendo. Muitos que adoravam o meu bisavô ficaram do lado dele.
e começaram a apoiar. E já o pessoal mais explorador, comerciantes da cidade, ficou do lado do outro candidato. Meu bisavô, o Gerson, vou chamar ele assim, depois que se meteu em política, ele tinha negócios na cidade, então estava quase sempre lá. E sim, quase sempre se topava com seus oponentes. O meu avô era uma pessoa boa, mas longe de ser um homem bonzinho. E quando ele ficou sabendo que a família do outro candidato morava no centro e não tinha posses nenhuma, esse foi o alvo perfeito para o meu bisavô explorar. E foi o que ele fez. Depois de uma briga ou outra, meu avô acabou sugerindo que o outro candidato, na verdade, era um simples explorador. Como eu disse, ele era uma pessoa boa, mas ele não era bonzinho. Ele sabia que isso ia causar problemas. Bom, nem preciso dizer como isso aumentou a rixa entre as famílias, né? E isso fazendo um senhor que era padrasto de Antônio, outro candidato, atacar meu avô diversas vezes. Aconteceu até mesmo fisicamente, ou seja, eles brigaram fisicamente quando estavam em um bar. Por isso meu avô parou de ir com toco para a cidade. Para se vingar, já que meu avô não era nada bonzinho, como eu disse, muitas vezes, tarde da noite, ele passava na frente da casa do senhor Manuel, o tal senhor, batendo e gritando na porta dele, até o senhor acordar. Depois ele saía correndo como se fosse uma criança, sabe? Daquelas bem malvadas e vingativas. Na verdade, eu costumo compará-lo com um garoto bem mimado, pelo que me contam. Por diversas vezes, enquanto Antônio fazia suas propagandas, suas passeatas e comitivas, geralmente estava acompanhado de seu pai, o Manuel, que servia de empregado, não é verdade? Meu bisavô tinha a pachorra de chegar perto do microfone, olhar para ele com um semblante de deboche, dizendo: "Nossa, Manuel, você é feio, hein? Por isso tem um filho que fala até pelos cotovelos. Acho que é para compensar a feiura." E meu bisavô saía dando risada, pois para ele aquilo era um jogo comum, entendem? Era um jogo para fazer os outros rirem e tirar o candidato fora. Mas não era assim para Manuel e para Antônio. Para eles, meu bisa infernizava a vida deles, fazendo com que todos rissem e deixando Manuel ainda mais bravo. Nesse dia, o homem virou de costas e começou a resmungar porque ele odiava com todas as forças o meu bisavô e não escondia isso de ninguém, mesmo com as pessoas falando pra ele que não era pra levar a sério, sabe? Que era provocação, meu bisa era uma boa pessoa e que não era para levar a sério. Mas ele virava e não olhava no rosto da pessoa. Na verdade, a cidade dizia que a missão de Manuel agora era odiar o meu bisavô com todas as forças, mesmo porque o lugar de seu filho estava sendo tomado aos poucos, pois a cidade inteira convidava o meu bisavô para sentar, comer com eles, mesmo aqueles que defendiam Antônio, o que os deixava revoltados. Perto de um final de ano, Manuel estava tão enfurecido e bêbado que aproveitou um dia em que meu bisavô estava passeando pela cidade fazendo seu jabazinho. Manuel pegou um daqueles alto-falantes antigos, ficou bem no centro da praça e disse em alto e bom tom: "Um dia eu te pego, se não for na vida, vai ser na morte. Eu te amaldiçoo, seu desgraçado." A raiva dele só cresceu. O tempo passou, Manuel um dia adoeceu. Ficou de cama. Estava em um estado realmente ruim. Meu bisavô foi visitá-lo por diversas vezes, coisa que nem seu filho fazia. Mas ele, de tanto ódio, fechava os olhos e o ignorava, já que naquela situação era o que podia fazer no momento. Porém, meu bisavô não desistia, levava medicamentos, comida e pedia tanto para as mulheres quanto para o pessoal se revezarem e cuidar dele, e principalmente para que não falassem nada que ele estava ajudando. Apesar de eu achar que essa parte não era bondade do meu bisavô, e sim remorso pelas brincadeiras, por ter pego tão pesado. Tempos depois, o homem, o Manuel, faleceu. E meu bisavô ficou muito triste. Chorou todo o funeral dele. Pediu mil desculpas a Antônio e disse que faria daqui pra frente tudo diferente, começando por largar a carreira de político. E foi o que ele fez mesmo. Meu avô já era poderoso e ele não precisava da política da cidade. O tempo passou, anos depois, meu bisa voltava da cidade, tarde da noite, como sempre,
quase chegando na divisa da propriedade dele, onde havia um pequeno riacho. Sabe, a água batia na altura do tornozelo. Esse dia ele estava passeando realmente com o Toco. Vou salientar algumas coisas que você faz aqui no seu canal, lembrando que essa época as coisas eram bem mais escuras. A rede elétrica era escassa, não tinha energia elétrica ali, não chegava até a propriedade. Logo, ele estava andando no mais completa escuridão, somente com a luz da lua, no meio do mato, sendo guiado pelo seu cachorro. Para ele isso era uma coisa comum, natural. Ao que eu conversei com quem o conheceu, parte da sua coragem de andar à noite estava no cachorro realmente. Mas nesse dia ele reparou que o cachorro estava arredio. Depois ele viu, havia uma sombra, parecia que havia alguém e estava de costas, bloqueando o caminho para ele passar. Então ele gritou: "Boa noite." Essa pessoa não respondeu e ele, que era completamente isento de medo, começou a atiçar o Toco na direção daquela pessoa. O mais estranho é que Toco rosnava, mas ao mesmo tempo chorava, grunhia e não fazia menção de querer atacar, e sim de fugir. Mesmo assim, meu bisa disse: "Sai da frente, homem. O meu cachorro vai arrastar você por todo esse terreno." Mas ele não teve resposta, começando assim a se irritar, e de repente o cachorro que estava com o meu bisa começou a ficar bem arredio. Começou a se agitar. Então aquela pessoa, ser ou coisa, começou a se mover, coisa que até então ele estava parado, como se fosse uma câmera lenta, sabe? Bem devagar. Toco começou a latir, rosnar, querer sair correndo, quase arrastando meu avô. Enquanto aquela coisa, aquele vulto se aproximava, meu avô olhou para Toco e começou a ver que o cachorro não corria, porque não estava conseguindo, não porque não queria. Ele estava andando manco e rosnava, mas desnorteado. Meu bisavô começou a olhar aquela coisa e aquilo, seja lá o que for, saltou com uma destreza para perto do meu bisavô e com um pequeno toque arriou as patas traseiras do cachorro. O cão estava com as patas traseiras arriadas e batia as patas dianteiras tentando se levantar. Chorava de pura tristeza, mas logo depois aquilo subiu nas costas do meu avô e começou a pisoteá-lo. Sabe, aquilo não tinha esporas, mas a coluna do meu avô bisa sentiu uma dor excruciante até gelar. Depois ele pegou uma espécie de pedaço de madeira e começou a bater. Os berros que o meu bisavô dava eram excruciantes. Em meio a toda aquela dor, o meu avô diz ter ouvido algo como: "Eu te avisei que eu te pegaria." Na hora veio a imagem de Manuel na cabeça dele, mas aí veio a pergunta: como? Como podia ser isso? Meu avô não sabia se a dor maior era a dele ou a do cachorro que rolava e grunhia, se rolando no chão. Sabe quando é atacado? Um cachorro é atacado por um animal feroz? Era exatamente isso, até que ele conseguiu bater as patas, se levantou e saiu em disparada, sem olhar para trás. E olha que para Toco fazer isso com o meu bisa era inimaginável. Os gritos de meu avô e do cachorro foram tão grandes, tão alto, que muitas pessoas saíram de suas casas. Sim, eles estavam longe, mas as pessoas ouviram, e isso fez com que aquela coisa ou criatura também fosse embora. A grande verdade é que poucos souberam o que aconteceu, tanto que especularam que na verdade o cachorro havia atacado o meu bisavô. Houve até mesmo uma caça a Toco. Essa é uma história contada, na verdade é uma história contada de pedaços que meu bisa contava quando ele estava são depois do ocorrido. Pois é, depois daquele episódio ele nunca mais ficou bom, não. Inclusive dizem que tinham que dar comida na boca dele a maioria das vezes. Bom, com Toco não foi muito diferente. Em si não se sabe o que ocorreu com ele. Muitas vezes algumas pessoas encontravam um cachorro todo oriçado, extremamente agressivo, no meio da mata. Esse cachorro geralmente não atacava, e quando as pessoas iam perceber, ele já não estava mais lá. Aliás, existem pessoas na cidade que até hoje dizem que veem um cachorro muito estranho no mar. Mas fica somente por isso, gente, é apenas uma história. Esse foi o relato, um relato de vingança. E sim, que a minha família renega, apesar da história. Espero que tenham gostado e que com isso vocês melhorem um pouquinho o como vocês tratam as pessoas que estão ao seu redor. Obrigado. Mas diga aí nos comentários,
Se você tivesse um cachorro, você teria coragem de andar no mato, no meio da mata, à noite apenas iluminado pela luz da lua, sem ter nenhuma segurança realmente do que você vai encontrar à sua frente? Evite de encontrar qualquer criatura estranha clicando aí no like, ó. Clica lá no likezinho. Isso. Agora inscreva-se no canal para que você não perca mais nenhuma história e compartilhe essa história com diversas pessoas. Assim você estará ajudando o canal e evitando encontrar qualquer encrenca no meio do caminho. Até mais, gente. Obrigado.